Você sabia que São Luís Gonzaga, antes de ser reconhecido como padroeiro da juventude cristã, enfrentou uma escolha que mudaria o curso de sua vida para sempre? Ele tinha tudo: riquezas, títulos e um futuro brilhante como herdeiro de uma das famílias mais poderosas da Itália renascentista. Mas em um ato de coragem que poucos ousariam fazer, ele abriu mão de tudo para seguir um chamado muito maior. E o que ele enfrentou depois disso é algo que poucos conhecem. Uma luta silenciosa, marcada por sacrifícios inimagináveis e um milagre tão profundo que mudou até mesmo o coração de seus maiores opositores. Fique comigo, porque ao longo deste vídeo você vai descobrir o segredo que tornou São Luís Gonzaga um exemplo de fé e pureza para gerações. E no final, uma revelação surpreendente sobre sua vida que você nunca ouviu antes. Esta é uma história que não apenas inspira, mas que pode transformar a forma como você enxerga a sua própria caminhada de fé. Luís Gonzaga nasceu em 1568, na pequena vila de Castiglione delle Stiviere, no norte da Itália, sob o teto de um castelo imponente que parecia refletir a nobreza e as ambições de sua família. O primogênito de Ferrante Gonzaga, um poderoso marquês e militar de renome, Luís foi recebido como herdeiro de um legado repleto de riquezas e prestígio. Sua mãe, Marta Tana de Santena, uma mulher profundamente piedosa, acreditava que o menino trazia consigo algo especial, algo que não se limitava às glórias terrenas. Logo nos primeiros anos de sua vida, Luís demonstrou um temperamento diferente dos outros filhos da aristocracia. Enquanto as crianças nobres eram criadas para a ostentação e o prazer, Luís parecia absorver pouco do luxo à sua volta. A corte, cheia de festas, músicas e risos altos, era também um lugar de intrigas e excessos. Mas, para Luís, parecia um cenário distante. Ele buscava refúgio em ambientes calmos e afastados, fascinado pelo som do vento entre as árvores e pelas horas silenciosas passadas com a mãe, ouvindo histórias de santos e mártires. Desde muito cedo, a curiosidade de Luís foi marcada por uma busca por algo mais profundo do que os bens materiais. Aos 5 anos, um evento aparentemente simples marcou a família Gonzaga. Certo dia, enquanto brincava nos extensos jardins do castelo, Luís encontrou um pequeno trabalhador rural ajoelhado, recitando orações. Intrigado, o menino parou para ouvir e, ao final, perguntou ao homem: "Por que você fala com Deus como se fosse seu amigo?" A resposta humilde daquele camponês: "Porque ele é", deixou o garoto pensativo. Luís correu para contar à mãe, que viu no episódio o despertar precoce da espiritualidade em seu filho. Mas Luís não era um menino alheio aos conflitos de sua posição. Aos 7 anos, ele foi enviado pelo pai para viver no campo militar, aprendendo os rudimentos da guerra. Aquele ambiente rude, cheio de barulhos de espadas e vozes ásperas, contrastava fortemente com o espírito sensível e introspectivo do garoto. Durante os longos treinos, Luís começou a sentir uma angústia que não sabia explicar. Ele fazia questão de orar sempre que possível, ajoelhando-se até mesmo sobre as pedras irregulares do chão. Apesar disso, ele cumpria suas obrigações com disciplina, ainda que seu coração clamasse por outra vida. Aos 9 anos, a saúde de Luís foi abalada por uma febre severa. Durante meses, o jovem lutou entre a vida e a morte, enquanto sua mãe passava noites em vigília ao lado de sua cama, segurando suas pequenas mãos. Foi nesse período de fragilidade que Luís teve o primeiro vislumbre do que considerava ser o chamado de Deus. Ele prometeu que, caso se recuperasse, dedicaria sua vida ao serviço divino. Contra todas as expectativas, Luís venceu a doença, mas o menino que emergiu daquele leito não era o mesmo que havia adoecido. Ele começou a passar horas recitando orações e decidiu adotar um estilo de vida marcado pela simplicidade. No entanto, sua nova postura incomodou o pai.
Ferrante Gonzaga, um homem ambicioso e pragmático, não via sentido na devoção fervorosa do filho. Para ele, Luís estava destinado a liderar exércitos e perpetuar o nome da família. Ferrante tentou afastar o menino de seus hábitos espirituais, colocando-o novamente em situações de luxo e distração. Luís, no entanto, começou a evitar as festas e os banquetes familiares, preferindo alimentar-se com porções simples na cozinha ao lado dos servos. A tensão entre pai e filho crescia, mas Luís, mesmo sendo ainda uma criança, demonstrava uma força interior que começava a surpreender os adultos ao seu redor. O ambiente da corte era como uma tempestade contínua. Risadas ecoavam pelos corredores, músicos enchiam o ar com melodias animadas e as conversas eram cheias de ambições políticas. Luís, no entanto, parecia ver o mundo de outra forma. Quando andava pelos salões ornamentados, seus olhos se fixavam nos crucifixos ou nas imagens de santos que adornavam discretamente alguns cantos. Ele gostava de sentar-se em frente a essas figuras e refletir em silêncio, como se buscasse forças para continuar vivendo naquele mundo que não fazia sentido para ele. Aos 11 anos, Luís visitou Florença, uma das cidades mais vibrantes da Itália renascentista. Lá, ele teve contato com o luxo em sua forma mais deslumbrante. Obras de arte magníficas, banquetes extravagantes e espetáculos grandiosos. Contudo, enquanto todos ao seu redor se maravilhavam, Luís sentiu algo diferente, um vazio. Ele descreveu mais tarde aquela experiência como um momento de profunda clareza. O brilho da riqueza era incapaz de preencher sua alma. De volta a Castiglione, ele redobrou suas práticas espirituais, muitas vezes acordando no meio da noite para rezar, enquanto o restante da casa dormia. Se Ferrante via a espiritualidade de Luís como um obstáculo, Marta era sua maior aliada. Ela o encorajava, discretamente, a buscar a vontade de Deus em cada escolha. Luís confidenciava a ela suas dúvidas e muitas vezes encontrava nela o conselho sábio que precisava. "Seja firme, Luís", dizia Marta. "Se Deus realmente o chama, Ele abrirá os caminhos, mesmo diante dos maiores desafios." A relação entre mãe e filho tornou-se um pilar importante na vida de Luís. Foi sob a orientação de Marta que ele começou a entender que sua vocação não seria fácil. Muitas vezes ele chorava em seu quarto, dividido entre o desejo de agradar ao pai e a certeza de que seu coração pertencia a Deus. Aos 12 anos, em um ato de coragem, Luís compartilhou com a mãe seu desejo de entrar para a vida religiosa. Marta, com lágrimas nos olhos, abraçou o filho e prometeu ajudá-lo, mesmo sabendo que enfrentariam grandes resistências. Com o passar dos anos, a santidade de Luís começou a se tornar evidente para aqueles ao seu redor. Ele demonstrava uma maturidade incomum para sua idade, recusando prazeres que outros jovens consideravam essenciais. Seu exemplo era um lembrete silencioso de que as verdadeiras riquezas não estão no ouro, mas na força de um coração alinhado à vontade divina. Mesmo seus professores notavam algo especial no menino, descrevendo-o como um espelho de virtudes em meio às tentações da vida aristocrática. A infância de Luís Gonzaga foi, acima de tudo, uma preparação silenciosa para o chamado que mudaria sua vida. Entre o brilho da corte e a simplicidade da fé, ele começou a traçar o caminho que o levaria a renunciar a tudo por amor a Deus. Aos 9 anos de idade, Luís Gonzaga vivia em uma Itália marcada por contrastes. Entre as muralhas de Castiglione, a vida seguia como um reflexo da nobreza renascentista, um desfile de esplendor e exuberância, onde o poder e a aparência dominavam cada gesto. Luís, já habituado à pompa de seu entorno, foi levado pelo pai para uma viagem a Florença, uma cidade que personificava o auge da arte e da cultura. Lá,
A visão de palácios, esculturas de mármore impecáveis e fontes que pareciam cantar ao som do vento certamente deveria ter encantado os olhos de qualquer criança. Mas para Luís, a grandiosidade do mundo exterior não preenchia seu coração. Dentro dele, algo estava mudando, algo profundo e inquietante. Foi durante essa viagem que Luís contraiu uma febre severa, uma doença que o obrigou a abandonar os passeios e festividades para se recolher a uma cama fria e solitária. As noites eram longas, interrompidas pelo som abafado das respirações tensas dos criados que velavam ao lado da porta. O calor do corpo febril contrastava com o frio que parecia invadir os cômodos da casa onde ele estava hospedado. O menino tremia, e entre um delírio e outro, murmurava orações aprendidas com sua mãe. Luís sentia que estava entre a vida e a morte, mas curiosamente não tinha medo. Algo dentro dele começava a emergir, como uma chama que resiste ao vento. Durante semanas, a febre não cedia. A mãe de Luís, Marta, estava distante, em Castiglione, e Ferrante Gonzaga, ocupado com seus deveres militares, pouco se demorava ao lado do filho. Naquelas noites de abandono, Luís começou a perceber que no silêncio encontrava companhia. Ele dizia mais tarde que durante esse período de enfermidade começou a ouvir o chamado de Deus com mais clareza, como se cada batida de seu coração febril fosse um sussurro para olhar além das coisas terrenas. Foi nessa fragilidade extrema que Luís fez sua primeira grande promessa a Deus. Ele jurou que, se sobrevivesse, dedicaria cada dia de sua vida ao serviço divino. Naquele momento, ainda uma criança, ele não entendia a profundidade de seu voto, mas algo nele mudou. Poucos dias depois, contra todas as expectativas, a febre finalmente baixou. Sua recuperação foi lenta, mas marcada por uma transformação visível. Luís não era mais o mesmo menino que adoecera. Ele passou a evitar os jogos e brincadeiras da corte e trocou os sorrisos infantis por uma expressão de seriedade incomum para alguém de sua idade. Com a saúde restaurada, Luís começou a buscar um modo de honrar sua promessa. Ele aprendeu a rezar o rosário, um hábito que adotou com fervor. As contas do terço, feitas de madeira simples, estavam sempre em suas mãos pequenas, mesmo durante as viagens ou nos momentos de pausa. Para os servos do castelo, era estranho ver um menino tão jovem, tão concentrado em práticas, que até então pareciam pertencer ao mundo dos adultos. No entanto, sua mudança interior logo começou a gerar atritos com seu entorno. Seu pai, Ferrante, era um homem de grandes ambições, e os planos para Luís eram claros. Ele seria um militar brilhante, um líder que engrandeceria o nome da família Gonzaga. Para Ferrante, a espiritualidade crescente do filho era algo secundário, quase incômodo. Ele insistiu que Luís retomasse seus treinos militares, tentando moldá-lo conforme seus próprios desejos. Luís, por sua vez, cumpria as ordens do pai, mas com um coração dividido. Durante os exercícios, o som das espadas batendo ressoava como um eco distante. Ele fazia os movimentos corretos, mas seu olhar vagava para longe, como se visse algo que ninguém mais podia enxergar. Os outros jovens, atraídos pelo espírito competitivo das atividades, zombavam de sua falta de entusiasmo. Mas Luís respondia com paciência e silêncio. Dentro dele, uma força começava a se manifestar. Não uma força física, mas espiritual, que o sustentava diante das dificuldades. Foi também nessa época que Luís conheceu um padre jesuíta que visitava a região. Este homem, cuja identidade não se sabe ao certo, viu algo especial no menino e começou a orientá-lo em questões de fé. Luís fazia perguntas que desafiavam sua pouca idade, como se sua alma estivesse sedenta por algo que ainda não compreendia totalmente. O padre, impressionado, lhe deu um pequeno livro de orações, dizendo: "Aqui você encontrará respostas, mas também novas perguntas."
Luís leu o livro obsessivamente, memorizando passagens e meditando sobre elas em seus momentos de solidão. Ele sentia que havia encontrado uma nova direção, algo que fazia seu coração vibrar de forma diferente. Mais tarde, ele diria que esses encontros foram cruciais para o fortalecimento de sua vocação. Foi também por volta dessa idade que Luís começou a adotar pequenas renúncias em seu dia a dia. Ele pediu permissão para usar roupas mais simples, algo que causou espanto entre os servos e até mesmo entre sua mãe. Um filho de nobres não deve vestir-se como um servo, disseram, mas Luís insistiu. Ele começou a evitar os banquetes suntuosos, preferindo refeições mais modestas, e nos momentos em que não estava em treinamento ou estudo, procurava estar com os trabalhadores mais pobres do castelo. Ele os ouvia, ajudava-os em pequenas tarefas e muitas vezes surpreendia-os com palavras de consolo que pareciam vir de alguém muito mais velho. Essas atitudes não passaram despercebidas. Para muitos, Luís era uma criança incomum, mas para outros, ele parecia simplesmente inadequado para o papel que a sociedade esperava que desempenhasse. Seu pai, especialmente, estava cada vez mais frustrado com o comportamento do filho. Luís, você precisa entender que o mundo não será conquistado com orações, disse Ferrante em um momento de irritação. Mas Luís, com a calma que já começava a definir sua personalidade, respondeu: Pai, eu não quero conquistar o mundo. Quero conquistar a mim mesmo. O que marcou esse período da vida de Luís foi sua entrega total à oração. Ele não via a oração como uma obrigação, mas como um encontro vivo e vibrante com Deus. Nas noites silenciosas de Castiglione, quando todos já haviam se recolhido, Luís se ajoelhava diante de uma pequena imagem da Virgem Maria que mantinha em seu quarto. Com a luz de uma vela tremulando ao lado, ele rezava com uma intensidade que muitas vezes o fazia perder a noção do tempo. Foi também durante esse período que Luís começou a ter experiências espirituais mais profundas. Ele relatou à mãe que, durante a oração, sentia como se estivesse envolvido por uma presença que o confortava e o encorajava. Essas experiências o levaram a redobrar seus esforços para buscar a santidade, mesmo que isso significasse ir contra as expectativas da sociedade e de sua própria família. Aos poucos, a transformação de Luís começou a ser notada por todos ao seu redor. Ele, que outrora era visto como um herdeiro promissor, passou a ser olhado com estranheza por alguns e admiração por outros. O menino que sobrevivera à febre mortal agora parecia caminhar com uma determinação que ia além de sua idade. A promessa que fizera a Deus estava se cumprindo, não apenas em palavras, mas em ações concretas que começavam a moldar o homem que um dia seria São Luís Gonzaga. Quando Luís Gonzaga completou 14 anos, a tensão entre ele e seu pai, Ferrante Gonzaga, alcançou o ponto mais alto. Ferrante, um homem acostumado a comandar tropas e dominar territórios, via a espiritualidade do filho como uma ameaça direta ao futuro da família. Para Ferrante, Luís era o herdeiro ideal, inteligente, disciplinado e respeitado. No entanto, para o jovem Luís, os títulos, as terras e a glória militar não passavam de distrações em sua busca por um propósito maior. Foi nesse momento que Luís começou a tomar decisões que abalariam profundamente a estrutura de sua família e definiriam seu destino. Aos 14 anos, enquanto muitos jovens da nobreza desfrutavam de um período de aprendizado social e prazeres em cortes sofisticadas, Luís revelou à sua mãe um segredo que vinha guardando em seu coração. Ele sentia que Deus o chamava para uma vida de completa consagração. Marta Gonzaga, que sempre foi sensível aos movimentos espirituais do filho, não ficou surpresa, mas temeu pela reação do marido.
Ferrante Gonzaga jamais aceitaria que o primogênito abandonasse os privilégios da nobreza para ingressar em uma vida religiosa. Luís decidiu que precisava ser franco. Durante um jantar no grande salão do castelo, iluminado por candelabros de prata e cheio de risadas, Luís se levantou e declarou calmamente que havia decidido renunciar à herança e aos títulos para seguir o chamado divino. O silêncio que se seguiu àquela declaração foi como um trovão surdo. Ferrante levantou-se de sua cadeira, os punhos cerrados. "Você não sabe o que está dizendo", gritou, sua voz ecoando pelas paredes de pedra. Mas Luís sabia. Pela primeira vez, ele sentiu o peso de sua escolha, mas também a liberdade que ela trazia. Os dias que se seguiram foram marcados por discussões acaloradas. Ferrante, um estrategista habilidoso, usou todas as armas à sua disposição para tentar dissuadir o filho. Ele convocou conselheiros da corte, amigos da família e até mesmo membros do clero para persuadir Luís a reconsiderar sua decisão. Alguns apelavam à razão, dizendo que ele poderia servir a Deus sem renunciar às suas responsabilidades nobres. Outros apelavam ao medo, alertando-o sobre os rigores da vida religiosa. Luís ouvia a todos com paciência, mas permanecia firme. Sua serenidade diante de tantas pressões confundia e, ao mesmo tempo, enfurecia seu pai. Em um esforço final para mudar a mente de Luís, Ferrante decidiu enviar o filho para Madrid, na corte do rei Filipe II, onde ele seria exposto à pompa e à grandiosidade de uma das cortes mais poderosas da Europa. Ferrante acreditava que o brilho da vida na corte espanhola desviaria o jovem de seus planos religiosos. Luís, no entanto, aceitou a decisão com tranquilidade. Ele sabia que nenhum luxo, por mais grandioso que fosse, poderia mudar o que já estava gravado em seu coração. Na corte espanhola, Luís enfrentou um mundo de excessos. As festas eram regadas a música, dança e banquetes opulentos, onde o ouro e a prata reluziam sob os lustres de cristal. Mas em meio a toda essa ostentação, Luís continuava a viver uma vida de simplicidade e oração. Ele evitava as conversas fúteis e as intrigas que permeavam a corte, preferindo passar seu tempo em capelas silenciosas ou estudando textos religiosos. Seus hábitos logo chamaram a atenção. Os cortesãos murmuravam sobre o jovem santo, um apelido que Luís não buscara, mas que começava a defini-lo. Muitos se perguntavam como alguém tão jovem conseguia resistir às tentações que o cercavam. Um episódio em particular marcou sua passagem por Madrid. Durante um banquete, Luís recusou-se a participar de uma conversa que considerava desrespeitosa. Sua atitude deixou os outros convidados desconcertados, mas também admirados por sua coragem. Quando Luís retornou a Castiglione, ficou claro que seu tempo na corte espanhola não havia enfraquecido sua determinação. Pelo contrário, ele estava mais convicto do que nunca de que sua vocação era servir a Deus. Ele foi até seu pai, que ainda nutria a esperança de que o filho tivesse mudado de ideia, e declarou com firmeza: "Pai, eu renuncio a todos os meus direitos de herança. Quero apenas a liberdade de seguir o chamado que Deus colocou em meu coração." A reação de Ferrante foi explosiva. Ele se sentiu traído, como se o filho estivesse rejeitando tudo o que ele havia construído. Mas Luís permaneceu firme, mesmo diante da ira de seu pai. Ele sabia que sua decisão causava dor, mas também sabia que era a única forma de ser fiel ao que acreditava. Enquanto Ferrante lutava para aceitar a decisão do filho, Marta Gonzaga tornou-se sua maior aliada. Ela não apenas o apoiava emocionalmente, mas também intercedia junto ao marido, pedindo que ele respeitasse a escolha de Luís. "Ele não está nos abandonando", dizia Marta. "Ele está seguindo um caminho que é maior do que todos nós." Com o tempo, Ferrante começou a ceder.
Ele percebeu que nada poderia abalar a determinação de Luís e, finalmente, deu sua permissão para que o filho buscasse a vida religiosa. Mas essa permissão veio com uma condição. Luís deveria permanecer na nobreza até atingir a idade adulta, para que pudesse tomar sua decisão de forma definitiva. Os anos seguintes foram marcados por uma profunda preparação espiritual. Luís mergulhou nos estudos religiosos, aprendendo latim, teologia e filosofia. Ele também intensificou suas práticas de penitência, muitas vezes dedicando noites inteiras à oração. Apesar de sua juventude, ele demonstrava uma maturidade espiritual que impressionava até mesmo os religiosos mais experientes. O que tornava Luís tão especial não era apenas sua devoção, mas a forma como ele vivia sua fé. Ele não via sua vocação como uma fuga das responsabilidades, mas como uma resposta a um chamado que exigia coragem e sacrifício. Sua decisão de renunciar a tudo o que o mundo oferecia foi um ato de profunda liberdade, um testemunho de que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada na fidelidade à própria consciência e à vontade divina. A rebeldia santa de Luís Gonzaga foi, acima de tudo, uma demonstração de que a verdadeira força não está em títulos ou riquezas, mas na capacidade de seguir o que é justo e verdadeiro, mesmo diante das maiores adversidades. Aos 17 anos, ele finalmente renunciaria oficialmente à herança e ingressaria na companhia de Jesus, iniciando a fase mais transformadora de sua vida. Essa escolha marcaria não apenas sua história pessoal, mas também a de sua família e de todos aqueles que, ao longo dos séculos, encontrariam inspiração em seu exemplo de coragem, pureza e fé inabalável. Luís Gonzaga não apenas enfrentou o mundo, ele o transformou ao permanecer fiel ao chamado de Deus. Aos 17 anos, após anos de resistência por parte de sua família, Luís Gonzaga finalmente conseguiu a permissão de seu pai para ingressar na companhia de Jesus. Essa vitória, no entanto, não foi sem dor. O processo de sua entrada na ordem religiosa revelou um novo conjunto de desafios que testaram sua fé e resiliência de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Enquanto as portas do mosteiro se abriam para ele, Luís deixava para trás não apenas sua posição de herdeiro, mas também a segurança, os laços familiares e qualquer traço de conforto que a vida aristocrática lhe oferecia. O dia de sua partida para Roma foi marcado por uma atmosfera pesada no castelo de Castiglione. O sol iluminava os salões decorados, mas, naquele dia, o brilho parecia não alcançar os corações da família Gonzaga. Luís vestiu-se com simplicidade, usando roupas que contrastavam com os trajes luxuosos dos outros membros da casa. No grande salão, sua mãe, Marta, segurava um terço entre os dedos trêmulos, tentando esconder as lágrimas que lhe enchiam os olhos. Ferrante, por outro lado, mantinha o semblante rígido, embora não conseguisse disfarçar a dor que sentia por dentro. Para ele, ver seu filho partir era aceitar uma derrota pessoal, mas também reconhecer uma força que ele não conseguia controlar. Luís se aproximou da mãe e a abraçou. Ela o segurou por um longo momento, como se quisesse gravar em sua memória cada detalhe daquele instante. Quando chegou a vez de se despedir do pai, o silêncio tomou conta do salão. Ferrante hesitou por um momento, mas então deu um passo à frente e apertou a mão do filho. "Que Deus esteja contigo, Luís", disse, sua voz mais baixa do que de costume. Luís, com os olhos fixos no pai, respondeu: "Obrigado, pai. Rezo para que um dia o Senhor entenda que esta é a minha missão." A viagem até Roma foi uma experiência transformadora para Luís. Ele trocou as carruagens luxuosas por um transporte modesto e preferiu caminhar parte do trajeto, dizendo que queria começar a praticar a humildade que a vida religiosa exigiria.
Durante a jornada, ele encontrou pessoas de todas as origens, camponeses, peregrinos e até mendigos. Cada encontro era uma oportunidade de aprendizado. Luís escutava atentamente as histórias dessas pessoas, oferecendo palavras de consolo e orações. Os caminhos de terra eram longos e cansativos, com o som das rodas das carroças misturando-se ao canto dos pássaros e ao murmúrio dos riachos. Luís aproveitava esses momentos de silêncio para rezar e meditar sobre a vida que estava deixando para trás e a que o aguardava. Ele sabia que cruzar os portões do noviciado dos jesuítas não seria o fim de suas provações, mas o início de um novo capítulo cheio de desafios espirituais e físicos. Quando Luís chegou ao noviciado jesuíta em Roma, foi recebido com um misto de curiosidade e expectativa. Era raro que alguém de uma família tão influente renunciasse a tudo para ingressar na companhia de Jesus, especialmente um jovem de sua posição. Alguns dos noviços o observaram com desconfiança, imaginando se ele realmente seria capaz de se adaptar à rigorosa disciplina e à vida de simplicidade. Luís, no entanto, surpreendeu a todos. Desde o primeiro dia, demonstrou uma humildade genuína, aceitando sem hesitação as tarefas mais simples e difíceis. Ele limpava os corredores do mosteiro, lavava pratos e cuidava do jardim, com a mesma dedicação que outros reservavam para os momentos de estudo ou oração. Para ele, cada pequeno ato era uma forma de servir a Deus. A rotina no noviciado era austera. Os dias começavam antes do nascer do sol, com longos períodos de oração e meditação. Luís passava horas em silêncio na capela, ajoelhado sobre o chão frio de pedra, muitas vezes sem um apoio confortável. Ele se dedicava ao estudo da teologia e da filosofia, absorvendo o conhecimento como se fosse alimento para sua alma. Apesar da exigência intelectual, Luís sempre priorizava a caridade. Ele dizia que o verdadeiro aprendizado estava em servir aos outros. No entanto, nem tudo foi fácil. A transição de uma vida de privilégios para a simplicidade do mosteiro trouxe desafios físicos e emocionais. Luís, que sempre teve uma saúde delicada, começou a sentir os efeitos do trabalho pesado e da alimentação frugal. Mas, em vez de reclamar, ele oferecia essas dificuldades como um sacrifício. Para ele, cada dor era uma forma de se unir mais profundamente ao sofrimento de Cristo. O noviciado não era apenas um teste de disciplina física, mas também um campo de batalha espiritual. Luís enfrentou dúvidas e tentações que o fizeram questionar sua força e vocação. Ele descreveu mais tarde momentos de profunda angústia em que sentia que estava sendo atacado por forças invisíveis que tentavam desviá-lo de seu caminho. Nessas horas, ele se agarrava à oração como sua única defesa. Um episódio marcante ocorreu durante uma noite em que Luís estava sozinho na capela. Ele sentiu uma sensação de peso sobre seus ombros, como se uma força estivesse tentando afastá-lo do altar. Em vez de recuar, Luís se ajoelhou e começou a rezar com ainda mais fervor. Naquele momento, ele disse que sentiu uma paz profunda invadir seu coração, como se fosse uma resposta direta de Deus de que ele estava no caminho certo. A determinação de Luís não passou despercebida pelos outros noviços e pelos superiores da ordem. Ele rapidamente se tornou um exemplo de dedicação e humildade. Apesar de sua juventude, ele demonstrava uma maturidade espiritual que inspirava aqueles ao seu redor. Mesmo os que inicialmente duvidavam de sua vocação, começaram a vê-lo como alguém verdadeiramente escolhido para a santidade. Luís também cultivava uma devoção especial à Virgem Maria. Ele frequentemente dedicava suas orações a ela, pedindo orientação e força. Essa devoção era evidente em sua maneira de tratar os outros, sempre com gentileza
e respeito. Para Luís, cada pessoa era uma oportunidade de expressar o amor de Deus. Depois de meses de rigorosa formação, Luís finalmente foi aceito como membro pleno do noviciado. Esse momento foi marcado por uma profunda alegria, mas também por um sentimento de responsabilidade. Ele sabia que a vida religiosa não era um refúgio, mas um chamado para servir. Luís estava disposto a enfrentar qualquer sacrifício, desde que isso significasse estar mais próximo de Deus. O ingresso na Companhia de Jesus foi um marco na vida de Luís Gonzaga. Foi um ato de coragem e entrega total, que o prepararia para as provações ainda maiores que viriam pela frente. Na simplicidade do mosteiro, ele encontrou a liberdade que buscava, a liberdade de ser inteiramente de Deus. No silêncio do claustro dos jesuítas em Roma, Luís Gonzaga encontrou a atmosfera ideal para aprofundar sua jornada espiritual. Mas enquanto o ambiente físico era de paz e recolhimento, dentro de seu coração havia um clamor constante, o desejo ardente de se unir mais profundamente a Deus. Luís enfrentava, ao mesmo tempo, a tranquilidade do mosteiro e as intensas batalhas internas que moldariam sua santidade. Cada dia era uma oportunidade de lapidar sua alma, mas também um teste de suas convicções. A rotina do mosteiro era marcada por uma simplicidade rigorosa. As primeiras luzes do amanhecer mal tocavam as janelas estreitas, mas os sinos já anunciavam o início das orações. Luís levantava-se de imediato, movido por um senso de disciplina que impressionava até mesmo os noviços mais experientes. Ele sabia que a santidade não era construída em momentos extraordinários, mas na fidelidade aos pequenos atos do dia a dia. O trabalho manual fazia parte da formação jesuíta e Luís dedicava-se a ele com notável entusiasmo. Entre as tarefas que lhe eram atribuídas, havia a limpeza dos corredores e a organização da pequena biblioteca do mosteiro. Ele carregava baldes de água pelos longos corredores, o som da madeira rangendo sob seus passos ritmados, e esfregava os pisos de pedra com cuidado, como se cada movimento fosse uma oferenda. Quem observava sua dedicação podia sentir que, para Luís, aquele serviço humilde era um reflexo de algo muito maior. O desejo de ser útil, não a si mesmo, mas aos outros e a Deus. As noites no mosteiro tinham uma quietude quase absoluta, quebrada apenas pelo som distante do vento ou pelo ocasional bater das portas. Para Luís, esses momentos eram os mais preciosos. Ele frequentemente se retirava para a capela, iluminada apenas pelas chamas tremulantes das velas. Ali, diante do altar, ele se ajoelhava em oração, muitas vezes até tarde da noite. Suas preces não eram simples palavras, mas um diálogo profundo e íntimo, marcado por lágrimas e silêncios eloquentes. Em um desses momentos, Luís teve o que ele mais tarde descreveria como um dos episódios espirituais mais transformadores de sua vida. Enquanto orava, sentiu uma presença tão intensa que seu coração parecia queimar. Ele permaneceu imóvel, com os olhos fixos no crucifixo, até que o sentimento de paz o envolveu por completo. Após essa experiência, Luís intensificou suas penitências e seus jejuns, acreditando que precisava preparar sua alma para algo maior. A vida no mosteiro não era apenas sobre oração e contemplação. Havia regras a seguir, e a obediência era uma virtude central para os jesuítas. Para alguém tão fervoroso como Luís, essa obediência muitas vezes significava renunciar a desejos que, embora espirituais, precisavam ser moderados. Certa vez, um de seus superiores pediu que ele reduzisse a intensidade de suas práticas de penitência. Luís, que considerava cada sacrifício como uma oportunidade de se unir ao sofrimento de Cristo, sentiu dificuldade em aceitar essa ordem. No entanto, ele obedeceu,
reconhecendo que a humildade estava em submeter-se às orientações de seus superiores. Esse episódio foi um marco importante em sua formação. Luís percebeu que sua busca pela santidade não era apenas uma jornada individual, mas também uma caminhada em comunidade. Ele aprendeu a equilibrar seu fervor pessoal com as necessidades do coletivo, algo que exigia grande maturidade espiritual. Durante sua formação, Luís teve a oportunidade de trabalhar diretamente com os pobres e doentes de Roma. Essa experiência deixou marcas profundas em sua alma. Ele visitava as áreas mais humildes da cidade, onde o cheiro de miséria e doença impregnava o ar. Luís, no entanto, parecia imune a qualquer desconforto. Ele carregava alimentos, roupas e medicamentos e passava horas ouvindo as histórias daqueles que não tinham mais ninguém a quem recorrer. Em um desses encontros, Luís encontrou uma mulher idosa que vivia sozinha em um pequeno quarto úmido e escuro. Ela estava doente e quase sem forças, mas seus olhos se iluminaram ao ver o jovem jesuíta entrar com um sorriso suave. Luís segurou suas mãos, escutou suas palavras e, antes de sair, prometeu voltar no dia seguinte. Para ele, cada pessoa que encontrava era uma manifestação viva de Cristo, e servir a essas almas era um privilégio. Apesar de sua dedicação ao serviço e à oração, Luís sentia um desejo constante de fazer mais. Ele queria oferecer sua vida de forma ainda mais completa, mas não sabia como. Esse conflito interno era, ao mesmo tempo, uma fonte de sofrimento e de crescimento espiritual. Ele frequentemente conversava com seus superiores e confessores sobre esse sentimento, buscando orientação. Uma dessas conversas revelou a profundidade de sua alma. Sinto que minha vida é insuficiente para retribuir o amor que Deus tem por mim, disse ele a um dos padres jesuítas. O padre, tocado pela sinceridade do jovem, respondeu: a santidade não está na grandeza do que fazemos, mas na pureza do amor com que o fazemos. Essas palavras permaneceram com Luís, guiando-o nos anos seguintes. À medida que o tempo passava, a santidade de Luís se tornava evidente para todos ao seu redor. Ele era conhecido por sua paciência, sua humildade e sua capacidade de consolar os que estavam aflitos. Muitos noviços e superiores viam nele um exemplo a ser seguido, embora Luís jamais buscasse reconhecimento. Ele preferia permanecer nos bastidores, evitando qualquer tipo de atenção que pudesse desviá-lo de seu propósito. Mas, apesar de sua discrição, sua presença era notada. Certos visitantes do mosteiro relatavam sentir uma paz inexplicável ao conversar com ele. Alguns diziam que suas palavras, embora simples, tinham uma profundidade que os fazia refletir por dias. Luís, no entanto, atribuía tudo a Deus, dizendo que ele mesmo não passava de um instrumento. No mosteiro, Luís começou a perceber que sua formação era apenas o início de algo maior. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que estava sendo preparado para enfrentar desafios que exigiriam toda a sua fé e coragem. Enquanto aguardava, continuava a viver cada dia com a mesma intensidade, dedicando-se às tarefas mais simples com o mesmo amor que dedicava às mais grandiosas. O silêncio do claustro não era para ele um isolamento, mas um espaço onde o clamor de seu coração podia ser ouvido. Luís Gonzaga não estava apenas se preparando para a vida religiosa, ele estava se tornando um exemplo vivo de amor, serviço e entrega total. Cada momento de sua formação era uma lição de humildade e fé, que o moldava para os desafios que o aguardavam fora dos muros do mosteiro.
Enquanto seguia sua formação na Companhia de Jesus, Luiz Gonzaga enfrentou um dos períodos mais desafiadores e transformadores de sua vida. Seu trabalho com os pobres e doentes durante uma terrível epidemia que assolou Roma em 1590. Para Luiz, esse não foi apenas um chamado ao serviço, mas uma prova definitiva de sua entrega ao amor ao próximo. Mesmo diante dos riscos mais extremos, seu coração, já moldado pelo silêncio e pela disciplina do claustro, encontrou uma nova dimensão de amor nos becos sombrios e nas enfermarias lotadas de sofrimento. A epidemia atingiu Roma de forma devastadora. Pelas ruas, o cheiro acre da morte misturava-se ao calor sufocante dos meses de verão. As casas, antes cheias de risos e vozes, tornaram-se sombrias e silenciosas, com portas e janelas fechadas para manter o perigo do lado de fora. O som dos sinos tocando pelos mortos era constante, como um lamento coletivo que parecia não ter fim. As igrejas e mosteiros se mobilizaram rapidamente para ajudar os mais necessitados. Era impossível ignorar o sofrimento que assolava a cidade. Os jesuítas, conhecidos por sua dedicação ao serviço, tomaram a decisão de enviar seus membros para ajudar nas áreas mais afetadas. Luiz, com apenas 22 anos, foi um dos primeiros a se voluntariar. Apesar de sua saúde já frágil, ele insistiu em ir onde a necessidade era maior. Como posso amar a Deus se não amo aqueles que sofrem por Ele? Foi sua resposta quando questionado sobre os perigos. Luiz foi designado para trabalhar em um hospital improvisado nos arredores de Roma. Quando chegou, foi recebido por uma visão desoladora. Corredores apertados, cheios de doentes, o ar carregado de gemidos e o cheiro nauseante de feridas infectadas. Algumas camas, feitas de madeira tosca, estavam ocupadas por 2 ou 3 pacientes ao mesmo tempo, enquanto outras pessoas permaneciam deitadas no chão, cobertas apenas por panos velhos. O impacto inicial foi avassalador. Luiz sentiu uma mistura de compaixão e impotência, mas não hesitou. Ele se ajoelhou ao lado do primeiro paciente, um homem idoso que segurava um rosário com dedos trêmulos. Com delicadeza, Luiz tocou sua mão e começou a rezar com ele. O homem, que mal conseguia falar, olhou para Luiz com lágrimas nos olhos. Para ele, aquele gesto simples foi uma fonte de consolo em meio à escuridão. Os dias de Luiz no hospital eram exaustivos, tanto física quanto emocionalmente. Ele começava antes do amanhecer, ajudando os enfermeiros a trocar curativos e a alimentar os pacientes. Ele limpava feridas abertas e carregava aqueles que estavam muito fracos para se mover. Apesar de sua saúde debilitada, Luiz parecia incansável. Muitos notaram que, mesmo nas tarefas mais difíceis, ele nunca perdia a expressão de serenidade no rosto. Um dos momentos mais marcantes foi quando Luiz carregou nos próprios braços um homem que havia sido abandonado em uma rua próxima ao hospital. O homem, coberto de chagas, não conseguia andar e estava à beira da morte. Luiz o colocou em uma cama e passou horas cuidando dele, limpando suas feridas e conversando suavemente. Quando o homem finalmente faleceu, Luiz permaneceu ao seu lado, rezando pela salvação de sua alma. Para ele, cada vida tinha um valor infinito, mesmo aquelas que o mundo considerava insignificantes. À medida que os dias passavam, o perigo se tornava mais evidente. Muitos dos religiosos que trabalhavam no hospital começaram a adoecer, e Luiz sabia que também estava vulnerável. A epidemia não fazia distinção entre ricos e pobres, jovens e velhos. Mas, mesmo diante da possibilidade de contrair a doença, ele se recusava a abandonar sua missão. Certa noite, um dos padres jesuítas tentou convencer Luiz a se poupar, sugerindo que ele descansasse e deixasse as tarefas mais perigosas para outros. Luiz respondeu com calma,
mas com firmeza. O amor verdadeiro não conhece limites. Não posso recusar a chance de servir a Cristo em cada um desses doentes. Essas palavras ecoaram pelo mosteiro, inspirando outros a continuarem firmes, mesmo diante do medo. Um episódio que marcou profundamente Luiz foi seu encontro com um jovem mendigo que havia sido levado ao hospital em estado crítico. O rapaz, de cerca de 18 anos, estava coberto por chagas e não conseguia falar. Ele parecia ter perdido toda a esperança. Quando Luiz se aproximou, o jovem virou o rosto, como se quisesse evitar o olhar do jesuíta. Com paciência, Luiz sentou-se ao lado dele e começou a limpar suas feridas. Durante horas, ele permaneceu ali, conversando suavemente, até que o rapaz finalmente cedeu e começou a chorar. Ele revelou que havia sido abandonado pela família e que não acreditava que alguém pudesse se importar com ele. Luiz segurou sua mão e disse: "Você é amado por Deus e nada pode mudar isso." Aquele encontro foi transformador para ambos. O jovem mendigo começou a melhorar e Luiz sentiu que sua missão no hospital não era apenas cuidar dos corpos, mas também das almas. Ele percebeu que sua presença ali era um testemunho vivo do amor de Deus. Com o tempo, a exaustão física começou a cobrar seu preço. Luiz, que já era conhecido por sua saúde delicada, começou a apresentar sinais de fadiga extrema. No entanto, ele continuava trabalhando com a mesma dedicação. Para ele, cada dia no hospital era uma oportunidade de se aproximar mais de Cristo. Certa manhã, enquanto estava ajoelhado em oração, Luiz sentiu uma fraqueza repentina e precisou ser ajudado pelos colegas. Ele sabia que sua saúde estava piorando, mas se recusava a parar. Ele dizia que se sua vida tivesse que terminar, não haveria lugar melhor para isso do que no serviço aos mais necessitados. A última noite de Luiz no hospital foi um reflexo de sua vida inteira, marcada pela entrega total. Ele passou horas ao lado de uma mulher idosa que estava morrendo, segurando sua mão e rezando com ela até o último suspiro. Quando os outros chegaram para ajudá-lo, perceberam que ele mesmo estava febril e fraco. Luiz, no entanto, recusou qualquer atenção, dizendo que ainda havia outros que precisavam mais de ajuda. Ao amanhecer, ele foi levado de volta ao mosteiro. Seu corpo estava exausto, mas seu espírito permanecia forte. Mesmo em meio à doença que agora o consumia, Luiz continuava a sorrir, afirmando que cada momento passado no hospital havia sido uma bênção. Ele sabia que sua missão estava chegando ao fim, mas não sentia medo, apenas gratidão por ter sido capaz de servir. O trabalho de Luiz Gonzaga durante a epidemia não foi apenas um testemunho de sua coragem, mas também de seu amor incondicional ao próximo. Ele mostrou que a verdadeira santidade está em colocar-se inteiramente à disposição dos outros, mesmo quando isso exige sacrifícios extremos. Seu exemplo continua a inspirar aqueles que acreditam que o maior ato de fé é amar sem medidas. Luiz Gonzaga, debilitado pela exaustão de meses cuidando dos doentes durante a epidemia, começou a apresentar os primeiros sinais de que havia contraído a mesma doença que dizimava tantos em Roma. Ele sabia que seu corpo frágil não poderia resistir por muito tempo, mas sua mente e espírito estavam plenamente conscientes do que estava por vir. Luiz não temia a morte. Para ele, cada instante de sofrimento era uma oportunidade de união com Cristo, que carregou a cruz até o Calvário. Esse período, marcado pela dor física e pela serenidade espiritual, revelou a profundidade de sua entrega e a verdadeira essência de sua santidade. Os primeiros sintomas apareceram de forma sutil. Uma febre baixa e persistente que ele inicialmente ignorou foi o prenúncio do que estava por vir. Luiz continuava a desempenhar suas tarefas no mosteiro e fazia questão de ajudar nos cuidados aos doentes, embora seus colegas insistissem para que ele repousasse.
Se estou destinado a servir, que seja até meu último momento, dizia ele com um sorriso sereno que escondia a crescente fraqueza em seu corpo. Com o passar dos dias, a febre se intensificou e Luís começou a apresentar uma fadiga incapacitante. O simples ato de se levantar tornou-se um esforço monumental. Seus superiores, preocupados, ordenaram que ele se retirasse para descansar em uma cela mais isolada, longe do trabalho exaustivo do hospital improvisado. Apesar de relutante, Luís obedeceu, mas sua preocupação não era consigo mesmo. Ele temia que sua ausência deixasse outros sem o auxílio necessário. Logo ficou claro que Luís havia contraído a peste. Seu corpo, já fragilizado pela vida de penitência e pelas longas horas de trabalho nos meses anteriores, não tinha forças para lutar contra a doença. A febre alta fazia sua pele arder, enquanto calafrios violentos o faziam tremer sob as cobertas. A respiração tornava-se pesada e irregular, e seus dias eram pontuados por momentos de delírio em que chamava por Cristo ou rezava silenciosamente. Mesmo em meio à dor, Luís mantinha sua paz interior. Ele aceitava a doença como parte de seu caminho, uma cruz que lhe havia sido dada. Seus colegas jesuítas, que cuidavam dele com dedicação, ficaram impressionados com sua paciência. Nunca uma palavra de queixa ou desânimo saía de seus lábios. Quando não estava tomado pelo delírio febril, Luís rezava por aqueles que ainda sofriam no hospital e pelos outros jesuítas que haviam adoecido. Houve uma noite em particular que marcou profundamente os que estavam ao seu lado. Luís, enfraquecido ao ponto de quase não conseguir falar, chamou por um de seus superiores. Com esforço disse: "Sinto que o fim está próximo, mas meu coração está em paz. Apenas peço que rezem comigo para que eu seja digno da misericórdia de Deus." O superior, emocionado, segurou sua mão e começou a rezar o Salmo 23. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." A voz trêmula de Luís acompanhava as palavras, mesmo que seu corpo estivesse claramente à beira do colapso. Naquela noite, Luís sofreu um agravamento da doença. Seu corpo tremia violentamente e os médicos que haviam sido chamados para examiná-lo sabiam que pouco podiam fazer. O mosteiro mergulhou em um silêncio inquietante enquanto os outros jesuítas se reuniam na capela para rezar. O som das orações, misturado ao som distante do vento, ecoava pelos corredores, criando um clima de expectativa e tensão. Apesar de sua condição, Luís fez um pedido que surpreendeu a todos. Ele desejava receber a Eucaristia em seu leito. A preparação para esse momento foi feita com grande cuidado. O pequeno altar improvisado ao lado de sua cama foi adornado com simplicidade, mas com reverência. Quando o sacerdote entrou com o Santíssimo Sacramento, a expressão de Luís mudou. Seus olhos, antes opacos pela febre, brilharam com uma luz inexplicável. Ele uniu as mãos com dificuldade e recebeu a comunhão com uma devoção que comoveu todos os presentes. Depois de comungar, Luís sussurrou: "Agora estou pronto." Essas palavras, pronunciadas com a força restante que lhe restava, trouxeram lágrimas aos olhos de seus irmãos jesuítas. Era como se ele já tivesse cruzado a fronteira entre o mundo terreno e o divino, aguardando apenas o momento final para estar completamente unido a Deus. Os últimos dias de Luís foram um testemunho de fé inabalável. Mesmo em meio à agonia, ele encontrava forças para consolar os que o visitavam. Quando um jovem noviço, temendo perder seu exemplo, perguntou como suportava tanto sofrimento, Luís respondeu: "O que são estas dores comparadas à glória que nos espera? Tudo isso é um presente para que aprendamos a amar verdadeiramente." Na manhã de 10 de junho de 1591, o mosteiro despertou com uma atmosfera de expectativa solene. Luís, que já não conseguia mais falar, parecia estar em paz.
Os jesuítas se revezavam para ficar ao lado de seu leito, rezando e esperando o momento inevitável. Quando o sino da capela tocou a Ave Maria, Luís abriu os olhos pela última vez. Com um leve sorriso, ele fechou os olhos novamente e partiu em silêncio, como se estivesse adormecendo nos braços de Deus. A notícia da morte de Luís se espalhou rapidamente, causando um impacto profundo na comunidade jesuíta e em Roma. Muitos que haviam sido tocados por seu exemplo e serviço durante a epidemia começaram a falar sobre sua santidade. Ele não era apenas um jovem jesuíta que havia cumprido seus deveres. Era alguém que havia vivido plenamente a fé, mesmo nas condições mais extremas. O quarto onde Luís faleceu tornou-se um local de peregrinação para aqueles que buscavam inspiração e força espiritual. Seu exemplo de amor, paciência e entrega total foi celebrado não apenas por seus irmãos jesuítas, mas por todos que souberam de sua história. Luís Gonzaga, que havia renunciado a tudo para seguir o chamado de Deus, agora era visto como um intercessor poderoso para aqueles que buscavam a mesma coragem e dedicação. A morte de Luís Gonzaga foi um reflexo da vida que ele viveu, marcada pelo serviço, pelo sacrifício e pelo amor incondicional a Deus e ao próximo. Mesmo em seu leito de morte, ele continuou a inspirar aqueles ao seu redor, mostrando que a verdadeira santidade não está na ausência de dor, mas na capacidade de encontrar propósito e paz em meio ao sofrimento. Sua partida foi um adeus terreno, mas também o início de um legado eterno que ainda hoje continua a tocar corações ao redor do mundo. A morte de Luís Gonzaga não foi um evento repentino, mas um lento caminhar rumo à eternidade. Em seus últimos dias, cada momento parecia carregado de significado. Cada palavra sussurrada era uma prece. Cada olhar transmitia uma mensagem de esperança e resignação. O pequeno quarto no mosteiro, onde Luís enfrentou sua última batalha, tornou-se um santuário de fé e amor, iluminado por sua serenidade diante do sofrimento. Aqueles que estiveram ao seu lado jamais esqueceram o testemunho que ele ofereceu em seus momentos finais. O quarto onde Luís passou seus últimos dias era simples, mas tinha um ar solene. Uma pequena cama de madeira, um crucifixo na parede e uma vela que iluminava suavemente o ambiente. O cheiro da cera queimada misturava-se ao ar úmido, enquanto os passos cuidadosos dos jesuítas que o assistiam ecoavam pelos corredores. Apesar do ambiente austero, havia uma paz indescritível ali, como se a própria presença de Luís transformasse o espaço. Luís estava visivelmente enfraquecido. A febre e a doença haviam consumido quase toda a sua energia, mas seu rosto ainda refletia a calma de alguém que sabia que sua missão estava chegando ao fim. Seus olhos, profundos e brilhantes, pareciam fixos em algo que ninguém mais podia ver, como se já contemplasse o que estava além da vida terrena. Nos dias que antecederam sua morte, muitos dos jesuítas e noviços do mosteiro visitaram Luís para se despedir. Cada visita era um momento único, carregado de emoção e significado. Para muitos, não era apenas uma despedida, mas uma oportunidade de buscar inspiração e força. Luís, mesmo em sua fragilidade, fazia questão de confortar aqueles que o visitavam. Ele segurava as mãos dos amigos, olhava em seus olhos e dizia palavras de encorajamento. Um dos noviços, visivelmente abalado, perguntou a Luís: "Como você pode estar tão tranquilo diante da morte?" Luís sorriu levemente e respondeu com voz fraca: "Porque estou indo ao encontro daquele que sempre amei. A vida é breve, mas o amor de Deus é eterno." Essa resposta tão simples e profunda deixou o noviço em lágrimas, mas também trouxe uma paz inesperada. Na manhã de 9 de junho de 1591, Luís recebeu a extrema unção e a Eucaristia.
O momento foi solene e silencioso. O sacerdote, com mãos firmes, mas olhar emocionado, aproximou-se do leito. Os jesuítas que estavam presentes ajoelharam-se em oração enquanto o sacramento era administrado. Luís uniu as mãos com dificuldade, mas seus olhos estavam fixos no crucifixo à sua frente. Quando recebeu a comunhão, uma expressão de serenidade tomou conta de seu rosto. Para Luís, aquele era o encontro definitivo com o Cristo que ele havia servido e amado durante toda a sua curta vida. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse conversando em silêncio com Deus. Depois, abriu-os novamente e sussurrou: "Tudo está consumado." Na noite de 9 de junho, Luís pediu para conversar com seu superior, o padre Cláudio Aquaviva. Foi um diálogo breve, mas que revelou a profundidade de sua espiritualidade. Luís expressou sua gratidão por tudo o que havia aprendido na companhia de Jesus e pediu perdão por qualquer falha que pudesse ter cometido. "Fui fraco muitas vezes, mas Deus sempre foi forte em mim", disse ele. O padre Cláudio, emocionado, respondeu: "Luís, você nos ensinou mais do que poderíamos ensinar a você. Sua vida é um exemplo que jamais esqueceremos." Luís sorriu levemente e disse: "Eu apenas segui o amor." Na madrugada de 10 de junho, o estado de Luís se agravou. Ele estava visivelmente mais pálido e sua respiração tornara-se ainda mais difícil. Os jesuítas se revezavam para permanecer ao seu lado, rezando e oferecendo o conforto de sua presença. O silêncio no quarto era quebrado apenas pelas preces e pelo som suave da respiração enfraquecida de Luís. Pouco antes do amanhecer, ele pediu para segurar o crucifixo que estava pendurado na parede. Um dos jesuítas colocou o objeto sagrado em suas mãos, e Luís o segurou com força surpreendente, como se estivesse buscando sua última conexão com a vida terrena. Seus lábios se moveram em uma prece silenciosa, enquanto seus olhos permaneciam fixos na cruz. Então, com um último suspiro, Luís partiu. O momento foi marcado por uma paz profunda que inundou o quarto. Os jesuítas que estavam presentes sentiram que haviam testemunhado algo sagrado. O jovem que havia dedicado sua vida a servir a Deus e ao próximo agora estava finalmente em paz. A morte de Luís causou um impacto imediato em todos que o conheciam. Sua serenidade diante do sofrimento e sua fé inabalável deixaram uma marca indelével na comunidade jesuíta. Muitos acreditavam que haviam presenciado a morte de um santo e começaram a relatar pequenos milagres associados a ele. O superior do mosteiro, ao refletir sobre a vida de Luís, disse: "Ele nos mostrou que a santidade não está na grandiosidade, mas na fidelidade ao chamado de Deus, mesmo nas coisas mais simples." Essas palavras ecoaram pelo mosteiro e, posteriormente, por toda Roma. Os últimos momentos de Luís Gonzaga foram um reflexo perfeito de sua vida, uma entrega total ao amor e à vontade de Deus. Seu exemplo continuou a inspirar não apenas seus contemporâneos, mas também as gerações futuras. Ele mostrou que a verdadeira força está na humildade, que a verdadeira grandeza está no serviço e que a verdadeira vida é vivida com um coração cheio de amor. Mesmo após sua partida, a presença de Luís permaneceu viva entre seus irmãos jesuítas e entre aqueles que buscavam a santidade. Ele não apenas enfrentou a morte com coragem, ele a transformou em um ato de amor e fé que ainda hoje toca o coração de todos que conhecem sua história. A morte de Luís Gonzaga, ocorrida na madrugada de 10 de junho de 1591, não foi o fim de sua história, mas o início de um legado que atravessaria séculos. No instante em que seu espírito deixou o corpo, um silêncio reverente tomou conta do quarto simples onde ele estava, como se o tempo tivesse parado. Os jesuítas que testemunharam sua partida ficaram imóveis, sentindo que haviam presenciado algo extraordinário. Luís, que vivera uma vida de sacrifícios e amor,
Agora repousava na paz que tanto buscara. Mas sua ausência física seria logo preenchida por relatos de sua santidade e pelo impacto profundo que sua vida causou. Os dias que se seguiram à morte de Luís foram marcados por um luto que transcendeu as paredes do mosteiro. Seu corpo, ainda jovem e marcado pelo sofrimento da doença, foi preparado com simplicidade, mas com grande respeito. Ele foi vestido com o hábito jesuíta que tanto valorizava e um crucifixo foi colocado entre suas mãos, um símbolo de sua devoção inabalável. O quarto onde ele havia morrido foi transformado em um pequeno santuário e os jesuítas permitiram que outros membros da comunidade viessem prestar suas homenagens. As pessoas que se aproximavam de seu corpo eram tomadas por um misto de tristeza e admiração. Muitos se ajoelhavam ao lado do leito, tocavam suavemente suas mãos ou rezavam em silêncio. Uma idosa que havia recebido assistência de Luís durante a epidemia chorava inconsolavelmente enquanto dizia: "Ele não era apenas um jovem padre, ele era um santo." Esse sentimento era compartilhado por todos que haviam tido o privilégio de conhecê-lo. Não demorou para que os primeiros relatos de milagres começassem a circular. Pessoas que tocavam o corpo de Luís ou que usavam objetos que haviam pertencido a ele relatavam curas inesperadas e consolos espirituais profundos. Um dos casos mais conhecidos foi o de um menino gravemente doente que, após receber uma peça de roupa que Luís havia usado, recuperou-se rapidamente para espanto dos médicos. Esses relatos chegaram até os superiores da Companhia de Jesus, que decidiram registrar cuidadosamente cada um deles. Embora ainda fosse cedo para considerar um processo de beatificação, muitos já viam em Luís um modelo de santidade. Não era apenas sua morte que impressionava, mas toda a coerência de sua vida. Um jovem que havia renunciado a tudo para servir a Deus e aos mais necessitados. O enterro de Luís foi um evento que reuniu pessoas de diferentes origens, idades e classes sociais. Homens e mulheres, nobres e pobres, religiosos e leigos, se juntaram em um cortejo silencioso que acompanhou seu corpo até o local de descanso. O sol brilhava no céu de Roma, mas o ar estava carregado de uma solenidade que fazia cada passo parecer pesado. Durante a missa de corpo presente, o superior jesuíta, padre Cláudio Aquaviva, fez um sermão emocionado. Ele descreveu Luís como um exemplo de pureza e dedicação, um jovem que viveu plenamente o que é amar a Deus acima de tudo. Suas palavras ecoaram no coração dos presentes, muitos dos quais saíram da cerimônia decididos a mudar suas próprias vidas, inspirados pelo exemplo de Luís. Após o enterro, o quarto onde Luís passara seus últimos dias começou a atrair visitantes. Era um espaço pequeno, com paredes simples e poucos móveis, mas que agora carregava uma atmosfera de santidade. Muitos iam até lá para rezar, acreditando que a presença espiritual de Luís ainda estava viva naquele lugar. Os objetos que haviam pertencido a ele, seu crucifixo, o terço que usava frequentemente e até o lençol de sua cama, eram considerados relíquias. Certa vez, uma jovem viúva visitou o quarto para pedir força em meio à sua dor. Ao sair, ela relatou ter sentido uma paz que não conseguia explicar. Foi como se Luís tivesse sussurrado ao meu coração: "Confie, você não está sozinha." Essas experiências começaram a ser compartilhadas, atraindo ainda mais pessoas ao local. O impacto da vida e morte de Luís Gonzaga foi tão grande que, poucos anos depois de seu falecimento, a Companhia de Jesus iniciou o processo formal de beatificação. Testemunhos de sua santidade foram colhidos, incluindo relatos de colegas jesuítas, médicos que o trataram e pessoas que haviam sido beneficiadas por sua intercessão.
A Igreja reconheceu não apenas os milagres atribuídos a ele, mas também a virtude heróica com que viveu sua curta vida. Em 1626, Luís foi beatificado pelo Papa Gregório XV, e o evento foi recebido com grande alegria em toda a cristandade. Sua canonização veio em 1726, pelo Papa Bento XIII, que o declarou santo e o proclamou padroeiro da juventude cristã. A escolha foi baseada em sua pureza de coração, sua coragem diante do sofrimento e sua dedicação ao serviço dos outros. Com o passar dos anos, a devoção a São Luís Gonzaga espalhou-se por todo o mundo. Igrejas foram dedicadas a ele e sua história tornou-se uma inspiração para jovens que buscavam viver uma vida de propósito e santidade. Nas escolas jesuítas, ele foi adotado como modelo para os estudantes, um lembrete de que a santidade não depende da idade ou da posição social, mas da entrega total ao amor de Deus. Os retratos de Luís geralmente o mostram segurando um lírio, símbolo de sua pureza, e um crucifixo, representando sua entrega à cruz. Esses símbolos tornaram-se icônicos, evocando sua vida de sacrifício e sua devoção inabalável. A imagem de um jovem vestido com o hábito jesuíta, com o olhar sereno e focado no céu, continua a inspirar milhões de pessoas em sua caminhada de fé. O legado de São Luís Gonzaga é uma prova de que a santidade não está reservada a poucos, mas é um chamado para todos que desejam viver de acordo com os valores do Evangelho. Sua curta vida foi uma chama que brilhou intensamente, iluminando o caminho para aqueles que vieram depois dele. E, embora tenha partido tão jovem, seu impacto continua vivo, como um testemunho eterno de amor, pureza e entrega total a Deus. A canonização de Luís Gonzaga em 1726 pelo Papa Bento XIII não apenas consagrou sua vida de virtudes heróicas, mas também marcou o início de uma devoção que inspiraria gerações. Declarado padroeiro da juventude cristã, Luís tornou-se um modelo de pureza, coragem e entrega total à vontade divina. No entanto, sua história é muito mais do que um símbolo. É uma narrativa viva de transformação que continua a ressoar profundamente naqueles que buscam seguir os passos de Cristo. A decisão de torná-lo padroeiro da juventude cristã não foi apenas um reconhecimento formal de sua santidade, mas também uma resposta ao impacto que sua vida teve na Igreja. Luís representava o ideal de um jovem que renunciou às vaidades e tentações do mundo para abraçar uma vida de serviço e amor. Para a juventude, especialmente aqueles que enfrentavam desafios na fé, ele era a prova de que era possível permanecer firme, mesmo em um mundo cheio de distrações e adversidades. A cerimônia de sua canonização foi grandiosa, com fiéis de toda parte reunidos para celebrar a vida daquele que muitos já consideravam um santo. No Vaticano, o Papa Bento XIII destacou sua pureza de coração e sua dedicação aos mais necessitados, dizendo: São Luís Gonzaga é um exemplo não apenas para os jovens, mas para todos aqueles que desejam viver em conformidade com a vontade de Deus. Após sua canonização, a devoção a São Luís Gonzaga espalhou-se rapidamente por toda a Europa e além. Igrejas começaram a ser erguidas em sua honra e escolas jesuítas adotaram seu nome como um símbolo de virtude e excelência acadêmica. Seu retrato, geralmente segurando um lírio como símbolo de sua pureza e um crucifixo representando sua entrega ao sofrimento, tornou-se uma imagem icônica que adornava casas, capelas e escolas. No entanto, a devoção a Luís não se limitou aos jovens. Mulheres e homens de todas as idades encontraram conforto e inspiração em sua história. Muitos viam nele não apenas um modelo de santidade, mas também um intercessor poderoso, alguém que conhecia as dores e dificuldades da vida e podia oferecer ajuda do alto.
Desde sua morte, inúmeros milagres foram atribuídos à intercessão de São Luís Gonzaga. Um dos relatos mais conhecidos envolve uma jovem que, após sofrer um grave acidente, foi curada de maneira inexplicável após orar pedindo sua intercessão. Esse caso, documentado pelos jesuítas, foi um dos muitos que fortaleceram sua fama de santo milagroso. Outro caso marcante ocorreu em um pequeno vilarejo italiano, onde uma epidemia estava devastando a população. Após a comunidade realizar uma novena em honra a São Luís Gonzaga, a epidemia cessou repentinamente. Os fiéis atribuíram o milagre à sua intercessão, e desde então ele passou a ser invocado em tempos de doença e calamidade. Uma das mais belas homenagens a São Luís Gonzaga é a igreja de Sant'Ignazio, em Roma, onde seus restos mortais foram sepultados. O altar dedicado a ele é uma obra de arte impressionante, adornado com mármores e pinturas que retratam momentos de sua vida. O local tornou-se um ponto de peregrinação para aqueles que buscam inspiração em sua história. Além disso, igrejas em todo o mundo começaram a erguer altares dedicados a ele. Nas Américas, onde a devoção jesuíta era forte, Luís tornou-se uma figura central em comunidades católicas. Seu nome passou a ser associado à educação, à formação espiritual e ao cuidado com os mais necessitados, refletindo os valores que ele tanto defendeu em vida. Uma das razões pelas quais São Luís Gonzaga foi tão amplamente adotado como padroeiro da juventude foi sua capacidade de inspirar jovens a buscar uma vida de propósito. Ele não era apenas um exemplo de pureza, mas também de coragem. Sua decisão de renunciar aos privilégios da nobreza para seguir sua vocação religiosa mostrou que era possível ir contra as expectativas do mundo e viver de acordo com a fé. Nas escolas e universidades jesuítas, São Luís tornou-se um modelo de excelência. Os alunos eram ensinados não apenas a admirar sua vida, mas a imitar suas virtudes em seu cotidiano. A cada ano, em sua festa litúrgica, era comum que as escolas organizassem celebrações em sua honra, incentivando os jovens a refletirem sobre como poderiam aplicar os ensinamentos de Luís em suas próprias vidas. Os atributos simbólicos de São Luís Gonzaga, o lírio e o crucifixo, carregam significados profundos que ressoam com todos os que o veneram. O lírio, com sua pureza e delicadeza, representa a integridade de seu coração e sua determinação de viver uma vida livre de pecado. O crucifixo, por outro lado, é um lembrete de sua entrega total a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. Esses símbolos tornaram-se especialmente significativos para aqueles que enfrentam desafios na fé. Jovens que lutam contra as pressões do mundo, pessoas que enfrentam dores físicas ou emocionais, e até mesmo famílias que buscam fortalecer seus laços espirituais, encontram nesses símbolos uma fonte de força e renovação. Embora tenha vivido no século XVI, São Luís Gonzaga permanece incrivelmente relevante. Sua vida é um testemunho de que os valores do Evangelho são atemporais. Em um mundo frequentemente marcado por superficialidades e distrações, a história de Luís lembra a todos da importância de buscar o que realmente importa: o amor, o serviço ao próximo e a comunhão com Deus. Nas comunidades católicas de hoje, ele continua a ser celebrado como um santo que compreende as lutas humanas. Sua intercessão é frequentemente buscada por jovens que enfrentam crises vocacionais, por pessoas que lutam contra doenças e por aqueles que desejam aprofundar sua vida espiritual. O legado de São Luís Gonzaga é uma mensagem de esperança e desafio. Esperança para aqueles que se sentem perdidos e desafio para aqueles que buscam viver uma vida de integridade e fé. Ele nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias, somos chamados a algo maior, a amar sem reservas,
a servir sem esperar nada em troca e a viver com os olhos voltados para o que é eterno. Essa história, marcada por uma curta vida de 23 anos, tornou-se uma luz que nunca se apaga, iluminando o caminho para milhões de almas que desejam encontrar em Cristo a verdadeira razão de viver. Para finalizar, convidamos você a se inscrever no canal Vozes Sagradas e a fazer parte da nossa comunidade. Se essa história de São Luís Gonzaga tocou o seu coração, deixe um comentário com a sua opinião. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares e não se esqueça de deixar seu like para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras. Queremos saber também quais santos você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar essas mensagens de fé e esperança.